Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Cibele Bustamante. Eu sou uma das diretoras do Unesp, junto com o Leandro Miller. O Unesp é uma empresa que oferece vários cursos na área, principalmente de conteúdo editorial e de conteúdo digital também, né? E agora a gente está oferecendo algumas palestras gratuitas ao vivo. Hoje quem vai apresentar para vocês é o Thiago, falando sobre construção de enredo. Como eu estava falando antes, o Unesp oferece alguns cursos, duas pós-graduações aqui no Rio, uma em gestão editorial, outra em escrita criativa, dos quais o Thiago é dos professores, alguns cursos livres também, inclusive um curso de roteiro, que não aconteceu por causa da pandemia, mas esperamos que nesse próximo semestre aconteça, que é o Thiago que dá. Queria agradecer vocês por estarem aqui. Thiago, se você quiser, pode começar. Beleza, tudo bem? Bem, pessoal, é uma honra dar essa aula hoje aqui. Essa é uma aula que eu acho que, na verdade, eu nem chamaria de aula, eu chamaria de, não sei, um breve apanhado, uma introdução à construção de enredo, à construção de histórias. E eu vou falar para vocês de algumas coisas, alguns princípios, na verdade, que podem ajudar vocês na hora de pensar em desenvolver as histórias de vocês, seja para escrever um livro, um conto, um roteiro. Eu sou roteirista, trabalho com roteiro já há uns 10 anos. Tive a experiência de participar de salas de roteiro, de desenvolver séries para televisão, escrever roteiros de longa-metragem, curta-metragem, escrevi também histórias infantis. Então, de alguma maneira, ao longo desses 10 anos, eu fui colecionando, através dessas pequenas experiências, digamos assim, colecionando esses princípios e tentando colocar eles no papel para passar, para quando eu tenho a oportunidade de falar assim e falar com outras pessoas interessadas em aprender, que eu consiga, de alguma maneira, transmitir um pouco desses conceitos. Eu queria falar que eu sou um apaixonado por histórias, eu adoro filmes, sou completamente apaixonado por filmes, séries, e, de alguma maneira, eu entendo histórias como metáforas para a vida. Para mim, ficção serve unicamente para ensinar a gente a viver. A gente ganha ferramentas à medida que a gente cria vínculos com esses personagens imaginários e eles, na verdade, através de situações de limite em que eles se colocam, eles apresentam um espelho para a gente. Eles mostram para a gente uma série de perguntas, na verdade, eles apresentam para a gente uma série de perguntas que pode se resumir a uma, que é o que você faria se você estivesse no meu lugar. E eu acho que quando você vê um filme, lê um livro, experimenta uma história, se você consegue fazer essa pergunta, se colocar no lugar do personagem e responder, cara, se eu tivesse na situação desse personagem, eu faria a mesma coisa, ou eu faria exatamente isso, é que, de alguma maneira, aquilo funcionou. Aquela história funcionou, e o que eu costumo dizer, ela representa, de alguma maneira, uma verdade da vida, algum aspecto da nossa vida. E eu sei que isso é puxar a brasa para a minha fogueira, que eu sou roteirista, mas eu acho uma das funções e trabalhos e aspectos da arte mais importantes, assim, que são, isso, a arte de contar histórias, de
experimentar coisas e de conseguir levar para o papel ou para a tela, de alguma maneira, alguma pergunta significativa, com significado, e que pode, mesmo que seja um pouquinho só, mudar a maneira com que o leitor, o espectador, pensam a vida, reflitam o que se passa na vida deles, o que pode mudar na vida deles. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que as histórias servem um pouco para isso. Isso não é uma palestra só, eu acho que eu estou aqui para trocar com vocês, então, se vocês tiverem perguntas, colocações, por favor, façam, por 2 motivos, na verdade. O primeiro, que eu acho essa troca fundamental e que eu aprendo muito com essa troca também. Outro dia eu estava vendo uma live, né? Hoje em dia é live, na palestra, estava vendo uma live do Átila Yamarino, e que ele falou, a melhor maneira de você aprender alguma coisa é você ensinar aquilo. E eu concordo 100% com ele. Eu acho que eu aprendo muito quando eu dou uma aula, eu falo sobre histórias, eu falo sobre roteiros. Mas essa troca é fundamental. E a outra é que eu não quero que a gente tenha nenhum tipo de formalidade. E como eu estou aqui na minha casa, vocês estão na casa de vocês, é estranho falar assim, eu estou falando, na verdade, para a câmera, não estou tendo... Bem, vamos começar. A gente vai falar de enredo, né? Construção de enredo. O que é enredo, né? Quando se fala em enredo, de que a gente está falando? Enredo é o quê? A história é uma cadeia de acontecimentos que acontece, que a gente lê, que a gente vê num filme. O que é enredo, né? Basicamente, em inglês, enredo é plot, né? E também pode ser chamado de trama. O que é a trama, né? É o conjunto de ações executadas pelas personagens numa narrativa a fim de criar sentido ou emoção no leitor ou espectador. Então, vamos voltar. Conjunto de ações executadas pelas personagens numa história, numa narrativa, a fim de criar sentido ou emoção, aquilo que eu falei anteriormente, a metáfora da vida. A gente quer, de alguma maneira, tocar o espectador, quer tocar o leitor, e a gente faz isso através da emoção. E aí eu vou me aprofundar um pouco mais adiante, mas isso é fundamental. E a gente quer causar essa emoção no leitor e no espectador. Mas o enredo, ele não é só essa cadeia de eventos, assim, cadeia de ações, né? Além de ser apenas isso, ela também é a maneira com que o autor escolhe por mostrar essa cadeia. Então, a gente pode ter uma história que não começa no início de uma linha temporal. A gente pode ter uma linha narrativa desconstruída, onde a gente começa, por exemplo, no último evento. Pode começar, por exemplo, a história da morte do personagem principal, e aí a gente conta a história mostrando o que levou esse personagem principal para aquele momento da morte dele. Isso é enredo, é a maneira com que o autor escolhe contar a história dele. E isso não pode ser algo ao acaso, isso não pode ser algo que é decidido à toa, por uma chance ou coincidência. Isso tem que ser pensado. O autor, quando ele escolhe contar determinada história numa ordem, ou ocultar determinados fatos, ocultar determinadas ações, ele está fazendo isso propositalmente, para gerar uma emoção no espectador, no leitor. Então, se ele está escondendo que foi o personagem principal que matou a vítima, e a gente está ao longo da história inteira tentando descobrir quem foi que matou, e a gente só descobre no final que foi o próprio protagonista, a gente causa uma emoção no leitor, no espectador, é uma revelação, a gente revela um certo aspecto desse personagem que a gente estava ocultando propositalmente. E isso gera uma emoção no leitor, no espectador. E não é só o que, como eu falei, é o como essa história é contada. O que incluir, o que excluir, o que mostrar, o que não mostrar, o que ocultar, o que esconder, em que ordem revelar. Isso tudo faz parte da construção do enredo.
Então, por exemplo, uma história desconstruída, né, que talvez grande parte de vocês conheça, aquele filme o segundo filme do Quentin Tarantino, Pulp Fiction, é uma história desconstruída temporalmente, em que ele faz aquilo de uma maneira proposital para criar uma certa emoção no espectador. Se a gente fosse contar essa história linearmente, a gente ia começar com o boxer encontrando os dois assassinos e depois ia ter a luta, depois eles e assim por diante. Ia ser uma história completamente diferente, ia ser um enredo completamente diferente. Não é à toa que o Tarantino, que é o roteirista também do filme, junto com o Roger Avary, eles escolheram contar a história dessa maneira. E vocês, quando criarem as histórias de vocês precisam pensar e refletir e se perguntar se a maneira em que vocês estão contando a história de vocês é a melhor maneira para alcançar o objetivo. Então, a gente pode ter um enredo, uma narrativa linear, ela começa em determinado ponto da trajetória dos personagens e ela segue uma linearidade temporal. Ela move sempre em direção ao futuro, digamos assim. O que a gente vê na tela sempre é o presente. E o que passou sempre é o passado. E você pode ter um enredo não linear também, ou seja, a linearidade temporal ela é desconstruída. No caso da desconstrução linear, você vai ter não necessariamente o que acontece antes sendo mostrado antes. Você pode ter o que acontece antes na vida do personagem sendo mostrado depois, no final do filme, por exemplo, servindo como uma grande revelação. Então, a gente está falando que a gente tem essas duas ferramentas para trabalhar quando for construir o nosso enredo. A linearidade temporal e a não linearidade temporal. Isso são aspectos da construção do enredo. A gente tem um outro artifício, que é os finais. Os finais eles podem ser finais abertos ou finais fechados. Quando você tem uma narrativa clássica, você vai colocar no final do filme um encerramento, uma sensação de encerramento daquela história. Você vai saber quem é o assassino, você vai saber se o par romântico vai ficar junto, você vai saber se o bem vence o mal, digamos assim, você vai solucionar o grande mistério da história. Isso seria um final fechado. Um final aberto, não necessariamente você tem que explicar tudo. Você tem diversas histórias em que deixa-se margem para o espectador, para o leitor, chegar às próprias conclusões. E existem vários exemplos de finais abertos. E muitas vezes esses finais abertos, esses finais não conclusivos, esses finais, na verdade, que não encerram completamente a história, eles causam uma certa estranheza no leitor, no espectador. Mas, de alguma maneira, eles levantam tantas questões quanto os de final fechado. Então, é tudo uma questão de escolha. E o que é mais importante? Talvez o final aberto ele deixe um pouco o leitor espectador sem o chão, fazendo mais perguntas, se questionando mais. O que será que aconteceu? Como eu imagino essa história? O que eu acho que aconteceu? E aí, esses finais vão ter grandes discussões, as pessoas vão discutir o que aconteceu, o que não aconteceu, diferentemente dos finais fechados. Então, a gente tem linearidade temporal, não linearidade temporal, finais abertos, finais fechados. E aí eu entro num outro aspecto quando eu falo de enredo, que é drama, a questão do drama. Né? Quando a gente fala de enredo, a gente está falando de drama. Drama não necessariamente como gênero, como um filme ou um livro que faz chorar. Não, drama como ação, como personagens agindo, como personagens se movimentando em busca de algo. A palavra drama vem do grego, ação, quer dizer ação. E é o drama que possibilita, talvez, a coisa mais importante quando a gente fala de uma história, que é a empatia, a identificação. Quando nós, autores, criamos as nossas histórias, um dos nossos objetivos é fazer com que quem esteja consumindo aquela história
quem esteja lendo, quem esteja vendo aquele filme, aquela série, de alguma maneira criem um laço emotivo, emocional com o protagonista, com o personagem, a personagem principal. Tiago, a Oi. Guida está perguntando se escrever em primeira ou terceira pessoa tanto faz ou tem situações melhores para cada um. Acho que tem a ver Guida, com essa coisa da empatia que você falou, tem, então. não, tem tudo a ver. E tem a ver com uma grande questão, que é como eu vou contar a minha história. É com certeza uma escolha de construção de enredo, se você vai contar essa história em primeira ou em terceira pessoa. Eu não diria que você contar em primeira ou em terceira pessoa é melhor para que se crie empatia ou identificação. É claro que se você for escrever um livro e você colocar em primeira pessoa e você colocar absolutamente todos os sentimentos, todos os pensamentos daquele personagem, você consegue escrever isso. É uma maneira de contar a história, é uma maneira de construir o seu enredo e é um artifício para você criar empatia. Mas isso não quer dizer que quando você constrói em terceira pessoa, isso também não seja possível, é completamente possível. E quando a gente fala de audiovisual, quando a gente fala de série ou quando fala de filme, você não tem a primeira pessoa. Você pode ter a primeira pessoa numa narração em off. Você ouve os pensamentos do protagonista ou de qualquer personagem que seja. Isso é possível, mas é menos usual. A maioria dos filmes, a maioria das séries não conta com esse recurso. E se você for falar de uma narrativa clássica, e quando eu falo clássico, uma narrativa clássica, eu não coloco nenhum demérito nisso. Grandes obras seguem muito uma narrativa clássica, que é, num filme, linearidade temporal, sem flashback, sem narração em off, estrutura em 3 atos. Grandes obras de arte são narrativas clássicas, tá? Não me entendam mal, não acho que nós, como autores, temos que ter como objetivo quebrar a narrativa clássica. Inclusive, eu acho que a gente deve começar pela narrativa clássica. Mas eu estou tergiversando aqui já, né? Mas não, Guida. Eu acho que a escolha que você fizer, seja usando primeira ou seja usando terceira pessoa, você consegue alcançar a empatia. Eu acho que isso não interfere, eu acho que isso não interfere de jeito nenhum. Eu acho que qualquer história que você for contar, você tem que buscar essa empatia, você tem que buscar que o espectador, que o leitor, ele crie esse vínculo emocional com o seu personagem, com a sua personagem. E é aquilo que eu falei lá no começo, eu acho que ele tem que fazer essa pergunta. Se eu tivesse na situação em que esse personagem se encontra, eu faria a mesma coisa que ele? Se eu fosse esse personagem, eu faria a mesma coisa? E aí a gente está falando de coisas horrorosas, a gente está falando de assassinato, a gente está falando de estelionato, corrupção, e mesmo esses personagens cometendo esses atos, você consegue ter empatia, você consegue criar empatia, e isso é um talento conseguir fazer isso. Um dos filmes que eu mais gosto é O Poderoso Chefão, e é um filme que conta a história de uma família mafiosa nos Estados Unidos, começa nos anos 40 a história, e que você vê o personagem principal, o Michael Corleone, não querendo entrar nessa história de cometer crimes, a família dele é criminosa, a família dele manda matar, a família dele mata as pessoas, mas ele, aos poucos, ele se vê obrigado a entrar para proteger aquelas pessoas que ele ama. E em nenhum momento você condena o Michael Corleone. Você, inclusive, você pensa, pô, se fosse eu faria a mesma coisa. E isso é fantástico, a gente conseguir entrar na pele desse cara que aos poucos vai se corrompendo e até o fim você está com ele. Inclusive, quando ele manda matar o próprio irmão, você entende que ele não tinha muita possibilidade. O irmão traiu ele. Por mais aterrador que isso seja, você sente o peso dessa decisão nele. E ele sofre com isso. E você sofre com ele junto, você sofre junto com ele. No chat está rolando vários
exemplos, Crime e Castigo, Sim. Breaking Bad, Suits e outros. Lolita é um caso que É. você tem um personagem que é um homem de seus 40 e tantos anos se apaixonando por uma menina, que é É, horroroso se você for pensar nesse aspecto. Mas se você lê o livro, você, caramba, você fica mal, porque você tem empatia por aquele cara. E isso é, é bonito e é horrível ao mesmo tempo. Mas é uma lição, porque você sente que você é capaz disso também. E eu acho isso fundamental para que a gente entenda como nós somos. Na verdade, é um grande espelho. Eu, sem dúvida. tem mil exemplos assim de personagens principais horrorosos. Aquela série House of Cards é um negócio assim horroroso. Mas você acompanha aquele cara, você fica interessado em saber, aí você vê o passado dele, você, cara, entende que ele também tem lá seus recalques, digamos, seus sofrimentos. E é isso, é uma arte você conseguir fazer isso. Hum, É conseguir criar essa empatia, conseguir fazer com que o espectador empatize com os personagens. Legal. O Diego está perguntando se essa coisa de usar a narração de personagens no audiovisual é tido como um recurso mais barato, que ele já escutou esse comentário. Diego, você escutou, vai continuar escutando. Mas não se guie por isso, cara. Existe uma regra quando você vai escrever um roteiro, que é basicamente o seguinte: mostre, não conte, não Deixa eu fale. fazer um parêntese aqui, porque o Tá, Bernardo está perguntando como assim um recurso mais barato. Então acho que a gente tem que começar tá. mais para trás. Então, eu vou falar um pouco do recurso mais barato. Existem pessoas que acham que você usar um voice-over, né, uma narração em off, você escutar o que o personagem está pensando, ou no caso do House of Cards, por exemplo, ele está lá num diálogo, para tudo, ele olha para a câmera e fala: você acha que esse cara ele quer mesmo passar essa lei? Não, ele só quer levar dinheiro para os trabalhadores que o elegeram, e na maioria deles eles são inescrupulosos, não sei o quê. Ele é um canalha, aí ele volta para a cena. Não é isso que acontece lá? Muita gente fala que isso seria, digamos assim, uma certa preguiça de quem escreveu aquilo, porque você tem o personagem falando algo, explicando algo, enquanto o autor ele poderia ter encontrado uma outra maneira de revelar aquilo, fazer aquela revelação. E aí eu acho que, e era o que eu estava falando antes, que existem dois aspectos nisso. Como eu estava falando, existe essa regra: mostre, não conte. Isso é uma regra quando você vai escrever um roteiro. Existe uma coisa chamada exposição, que é como você revela ao espectador o universo, o mundo e características do seu personagem, dos seus personagens. E você pode fazer isso mostrando esse personagem numa determinada situação, fazendo o personagem agir e tomar decisões em uma determinada situação, ou você pode ter outros personagens, inclusive o personagem principal, falando isso. Então, um exemplo de uma exposição falada é assim: Mike, você é realmente um dos maiores agentes da CIA que tivemos, você merece uma condecoração. Ah, muito obrigado, John. Eu fiz o meu melhor. Ou você pode botar o Mike em ação e mostrar que esse cara realmente é incrível. É mais difícil do que você chegar e botar dois caras falando como o primeiro é muito bom. Isso seria uma exposição fraca. Você colocar através do diálogo fácil alguma informação que vai ser necessária para a compreensão da história. É muito mais bacana e muito mais trabalhoso também você mostrar isso. Se você viu um filme, por exemplo, como um filme de ação, como, sei lá, Missão Impossível, o primeiro Missão Impossível, você vê o Ethan, que é o personagem do Tom Cruise, agindo. Ele é um agente incrível desde o momento zero. Você vê esse cara fazendo as coisas mais incríveis. E você entende que esse cara é diferenciado, ele é incrível, ele realmente é superior aos outros em estratégia, em inteligência, em artifício, em malandragem. Você não tem nenhum personagem no filme falando para ele: caramba, Ethan, você é o nosso melhor agente, então eu vou te botar na missão mais difícil, mas você não pode falhar.
a gente não tem isso. Então, eu acho que quando se fala em uma escolha mais fácil, você colocar um voice-over, uma narração em off para explicar alguma coisa, eu acho que quando é usada preguiçosamente, não é um artifício bacana. Quando é usada apenas como exposição, para você explicar algo que o espectador não está entendendo, eu particularmente não gosto. Mas, por exemplo, temos um filme como Barry Lyndon, é um filme do Stanley Kubrick, é um filme maravilhoso, ele se passa nos anos, sei lá, 1800, guerras napoleônicas, e você tem uma narração em off, uma narração em terceira pessoa, como se fosse um narrador contando a história que a gente está vendo. Só que o narrador, ele não conta a história. Ele, o tempo todo, ele é irônico. Ele conta como se fosse uma história séria, e só que o que a gente vê acontecendo é exatamente o contrário do que ele está falando. Então, se ele está falando que as disputas naquela época eram feitas com honra e apreço, você vê que tem um duelo, um cara roubando o outro. E você vê que não tinha honra, você vê que realmente um passava o outro para trás. Isso é uma coisa bacana, porque não é uma exposição. Você está colocando mais uma camada de compreensão. Você está revelando ao espectador como eles são hipócritas, como eles eram hipócritas naquela época. E você faz isso através de um narrador onipresente, que não participa da história, um narrador em terceira pessoa. Da mesma maneira que você pode fazer com um narrador em primeira pessoa. Você pode fazer um narrador em primeira pessoa mentir para o espectador. E isso talvez seja uma maneira bacana de usar. Então, não tem uma regra nisso. É muito fácil fazer isso. Eu acho que quando é mal usado, como é usado apenas como exposição para explicar algo que o espectador não teria compreendido, aí eu acho pobre. Aí eu acho que pode se encontrar outras maneiras. Mas quando é usado de uma maneira que contribua aumentando a camada de compreensão, eu acho bacana. Será que eu respondi? Não sei. Eu acho que sim. Espero que sim. Eu acho que também, assim, me passaram alguns filmes que têm algumas explicações, algumas narrações dos personagens que são muito legais. Um do Kubrick também é o Laranja Mecânica, que ele tem que explicar algumas coisas pra gente, porque tá num futuro distópico, né? Que ele explica lá, estávamos entrando no bar e tomando o nosso leitinho e tal, não sei o quê. Outro é o Transpotting. O Transpotting também tem bastante coisa. O Diego tá falando do Fleabag, mas eu assisti acho que um capítulo só, um episódio, não lembro. A ideia do cortar, de quebrar a quarta parede, né, que vem do Brecht, que é o que eles fazem. Eu acho que você respondeu sim. A outra pergunta aqui é, além da questão da primeira ou terceira pessoa, isso é da Josiane, o tempo verbal presente e passado influencia? Qual aproximaria mais o leitor? Eu diria que não influencia, assim, isso quando você fala de narrativa escrita, né? Quando você está falando de um conto, de um romance. Me vem, por exemplo, me vem um exemplo eu não vou lembrar o nome, aquela série com o Mello, o Selton Mello, ou o outro Mello, porque eu confundo de dois, que é sobre a Lava Jato, que ele está contando uma coisa que aconteceu, o mecanismo. Aconteceu, então ele tinha que ter contado no passado, não tinha jeito dele estar contando no presente, né? Porque e aí é uma questão de enredo mesmo, como é que você vai contar? É uma questão de enredo. No audiovisual, a gente brinca, né, que não existe passado, é sempre o presente. A manufatura escrita do audiovisual, ela é sempre no presente. Então, quando você escreve um roteiro, é sempre present tense, é sempre presente. É presente. Você escreve o que você vê. Então, num roteiro, numa narrativa audiovisual, a gente brinca que não existe passado. O presente é o que está sendo mostrado na tela. Então, por mais que o personagem fale das coisas como se fosse passado, aquilo é presente. E eu acho que é um pouco diferente da narrativa escrita, assim, porque a narrativa escrita você usa o tempo verbal do passado, você pode realmente falar de coisas do passado. No audiovisual, se você vai falar isso, você vai mostrar isso, ou você vai fazer um personagem falando do passado, ou você vai botar um flashback lá no meio da história, você vai mostrar uma cena do passado. Mas eu não acho que isso influencie na questão da empatia ou da potência da história.
Eu não acho... E a gente poderia gastar um tempo aqui pensando em inúmeras histórias que têm flashbacks, ou que são narradas no passado, ou que são narradas no presente, ou que falam ou que tem um personagem fazendo um voice-over no passado, que sejam incríveis. Eu acho que não existe muito essa regra, sabe? Eu só coloco aí um parênteses ou uma exclamação para a gente pensar o que a gente quer quando a gente usa esses tempos, ou esses artifícios, como a narração em off. A gente precisa pensar por que a gente está fazendo isso. Eu acho que, se for para explicar algo que ou o leitor ou o espectador já entenderam, ou ele já tem artifícios para compreender através do que está sendo mostrado, do que já foi dito, eu acho particularmente uma escolha pobre. Mas, cara, não existem regras, assim. Eu acho que a regra que tem de alguma maneira, contar uma verdade. Eu acho que essa é a principal regra. E quando eu digo uma verdade, é a verdade para você. É o jeito que você compreende o mundo. Se você constrói uma história e você lê a história e você termina a história e fala: é isso, a vida é assim, isso é a sua verdade. E eu acho que essa é a principal regra. O como você vai fazer isso, como você vai chegar lá, eu acho que, cara, eu nunca ousaria, sei lá, falar que isso é errado ou isso é certo. Eu acho que tem coisas que a gente vai passar hoje que não são regras, mas são artifícios que podem ajudar a gente a seguir em frente na manufatura dessas histórias e de alcançar as verdades. O Bernardo perguntando se você pode falar um pouco sobre a narração em primeira pessoa, mas que vai mudando de personagem para personagem. A Song of Ice and Fire, né? Os livros que foram ele deu exatamente pro, Game of Thrones como exemplo. Para aquela série Game of Thrones, é isso, né? Você tem cada capítulo sendo narrado em primeira pessoa por um personagem. E eu acho, assim, o George R.R. Martin um gênio. Assim, eu acho ele um cara que vai entrar para a história assim, como um grande autor, porque o que ele conseguiu ali foi fazer com que a gente, como leitor, tivesse um insight naquele mundo, naquele universo enorme, através dos olhos de cada um dos personagens que ele escolhe para narrar cada capítulo. Mas, ao mesmo tempo, você vê, ele fez isso, funcionou super bem. Os livros, na verdade, são fantásticos. Quando a gente vai para a série, a gente não tem como fazer isso. Não existe a narração em off. O que a gente vê são as tramas, são o enredo de cada um desses personagens. E ele coloca esses personagens em situações que a gente vai criando empatia, vai criando antipatia, dependendo do que aqueles personagens fazem, agem, de acordo com as situações limite que eles atravessam. Então, é uma grande pergunta, na verdade, que eu acho que o Game of Thrones é um ótimo exemplo para falar disso. Eu acho que, você vê, funcionou das duas maneiras. Eu, particularmente, sou um fã assim, da série, eu amo a série. Eu acho que a série caiu muito nas últimas 2 temporadas, talvez 2 temporadas e meia, mas os lugares que essa série me levou emocionalmente, eu acho que nada nunca tinha me levado para esses lugares. Então, você vê, você alternou a primeira pessoa de personagem para personagem, você colocou antagonistas com essa visão de dentro deles e, cara, funcionou. E você entende quem é a Cersei, você entende quem é a Arya, você entende quem é o Jon Snow, e você entende, cara, profundamente o que cada um desses personagens sente. Você tem empatia por eles. Ao mesmo tempo em que, em determinadas situações, você cria aversão. Super funcionou. A outra pergunta era sobre alternar primeira e terceira pessoa. Não era isso? Uhum. Pelo que eu entendi foi isso. Pode funcionar, pode super funcionar. Não vejo. Eu estava pensando em algum livro, me fugiu agora. Eu acho que tem um livro que eu li recentemente, eu não consigo lembrar qual, mas é que um capítulo é primeira pessoa, um capítulo terceira pessoa. Um capítulo primeira pessoa, um capítulo terceira pessoa. E tem um romance da Margaret Atwood que é mais ou menos assim, tem uma parte contada em terceira pessoa e a outra que é uma espécie de diário de um dos personagens mesclado ali no meio e ela contando em primeira. Então, é isso, vamos lá. Esse livro que... Então, super funciona. O livro, talvez, eu acho que não era esse, mas esse livro é assim. É um livro que se chama Diário da Queda.
é do Michel Laub. Ele conta uma parte do livro, a experiência que ele está vivendo no presente, em primeira pessoa. E outro capítulo é ele falando do avô dele. Então, ele está falando de coisas que ele sabe sobre o avô, fatos sobre a vida do avô. Aí volta para a primeira pessoa no tempo presente. Aí corta, a gente tem um outro capítulo ele falando da vida do pai. E super funciona. Eu acho assim um livro fantástico. Então, eu acho que não tem regra. Você pode brincar com essas regras. Mas, de alguma maneira, saiba o que cada uma das suas escolhas vai acarretar. Talvez isso seja o mais importante. O que é a cadeia dramatúrgica? Quando a gente vai construir uma história, a gente tem alguns elementos que, necessariamente, a gente tem que apresentar ao leitor, apresentar ao espectador. São elementos fundamentais que toda história tem que ter. Resumindo muito, a gente chama esses elementos de cadeia dramatúrgica. O que é isso? O que é cadeia dramatúrgica? Cadeia dramatúrgica, basicamente, quem é o protagonista, quem faz as coisas, quem sofre as coisas, o que o protagonista quer, ou seja, o objetivo do protagonista, e o que ele vai enfrentar para alcançar esse objetivo, os obstáculos. Então, cadeia dramatúrgica é basicamente isso: protagonista, objetivo, obstáculos. O espectador, o leitor, ele deve entender o que o protagonista quer e por que ele quer o que ele quer. Posso estar sendo confuso, mas é isso. O espectador, o leitor, deve entender o que o protagonista quer e por que ele quer o que ele quer. Por que ele quer aquilo. É muito importante que o leitor, o espectador, entenda isso, entenda essa cadeia dramatúrgica. Quando chega no final do livro, quando chega no final da história, é isso que é um resumo do que é a história. Você vai falar que o Luke Skywalker ele quer derrotar o Império tirânico. Para isso, ele vai ter que enfrentar todo o exército do Império, vai ter que enfrentar o seu maior inimigo, Darth Vader, que no final se revela ser o próprio pai. Você pode falar que o Michael Corleone ele quer proteger a família dele, mas para isso ele vai ter que passar por cima de todas as questões, os valores que ele tinha, e vai ter que enfrentar os maiores inimigos, só que o maior inimigo é ele mesmo. E por aí vai. Eu gosto muito do Shrek, vou falar do Shrek. O Shrek, ele quer ficar sozinho, então ele quer resgatar o pântano dele para ficar sozinho, que colocaram lá as criaturas dos contos de fadas. Para isso, ele vai ter que salvar a princesa, entregar a princesa para o Lord Farquaad, só que aí ele vai descobrir que ele se apaixona por ela e ele não quer mais ficar sozinho e tal, mas você consegue explicar isso. E, cara, toda a história você consegue resumir nessa cadeia dramatúrgica, que é quem, quer o quê e o que ele vai enfrentar para conseguir isso. E aí, essa cadeia dramatúrgica gera uma das coisas mais importantes quando a gente fala de enredo, de dramaturgia, que é o conflito. O que é conflito? Conflito é o espaço que se abre para o protagonista na busca pelo objetivo, quando ele não consegue alcançar o objetivo por causa de um obstáculo. Então, cria-se um conflito. Então, a distância entre o objetivo e o que ele tem que enfrentar para alcançar esse objetivo, ou seja, os obstáculos, é o gerador de conflito das histórias. Isso que gera o conflito. Então, basicamente, conflito é algo que o protagonista tem que resolver, tem que superar para alcançar o objetivo. E tem uma coisa que é muito bacana, que é o seguinte: o conflito ele acaba gerando algo muito positivo para a nossa história, que é emoção. É o conflito que gera emoção. Então, voltando, vou repetir tudo. Protagonista é aquele cara que quer alguma coisa, ele tem um objetivo. A gente precisa entender qual é o objetivo dele. A gente precisa saber por que ele quer esse objetivo. Ele vai enfrentar obstáculos, vai enfrentar antagonistas, vai enfrentar forças antagônicas para conseguir o objetivo. Afinal de contas, não pode ser simples ele querer o objetivo e conseguir o objetivo. Ele tem que enfrentar diversas coisas para alcançar esse objetivo. Quando ele enfrenta esses obstáculos, a distância entre esse objetivo dele e a dificuldade que esses obstáculos colocam nele geram conflitos, geram problemas que ele tem que resolver. E esses conflitos geram emoção. Esses conflitos, na verdade,
são o que geram emoção na nossa história. Antes de falar de objetos de desejo, vou falar um pouco de protagonista. O que é protagonista, né? Vou tentar ser breve aqui. Protagonista, ela é uma palavra que vem do grego, significa aquele que é aquele que sofre primeiro, aquele que é o primeiro ator, aquele que age primeiro, aquele que sofre primeiro, aquele que atua primeiro. Basicamente, é com esse protagonista ou com essa protagonista que a gente tem que criar empatia. Acima de qualquer coisa, quando a gente estiver criando as nossas histórias, a gente tem que fazer com que o leitor, com que o espectador sintam empatia por esse protagonista, por mais terríveis que sejam as coisas que ela ou ele faz. Então, na verdade, é como se o protagonista ele pegasse nas mãos do leitor, do espectador, nas nossas mãos e nos levasse através dessa jornada, que é a história, nos conduzisse através dessa jornada. Normalmente, o protagonista é quem a gente vê, quem a gente acompanha por mais tempo. Isso, numa estrutura clássica, é uma verdade absoluta, é o protagonista que a gente acompanha mais tempo, quem a gente mais tempo vê na tela. Numa estrutura não clássica, isso não necessariamente acontece. Eu acabei de ver um filme chamado Filho Uruguaio. É um filme francês, onde a protagonista ela não é a personagem que aparece mais tempo na história. Ela é a personagem que tem o objetivo mais claro na história, ela é a personagem que enfrenta mais coisas na história, mas não é a personagem que aparece mais tempo na história. Não é uma estrutura clássica esse filme. E funciona, super funciona, porque além de você ter desde o início uma empatia com o sofrimento dessa personagem, você acaba criando, através do apanhado de outros personagens que essa história nos mostra, empatia por eles também, e pelos seus dilemas, na verdade. Então, não necessariamente é o que a gente vai acompanhar mais tempo, mas se eu fosse botar para vocês, eu sugeriria que sim, protagonista é aquele que aparece mais tempo, é aquele que a gente acompanha mais tempo, e normalmente diria que mais de 90% das histórias é. Normalmente o protagonista também é o que tem mais dimensões. O que é uma dimensão? Uma dimensão é uma contradição. É um personagem mais complexo, digamos assim. É um personagem que tem mais nuances, é um personagem que é menos preto no branco. Ele é um personagem mais, digamos, cinza mesmo. Ele é um personagem que pode ser corajoso. Quando eu falo contradição, é isso. Assim. Ele é corajoso numa determinada situação e covarde em outra. Ou ele está sendo muito generoso, só que, no fundo, você entende que ele não é generoso nada, ele só está sendo generoso porque ele quer alcançar algo. E, na verdade, esse cara é muito egoísta. Isso é uma contradição. Os protagonistas, normalmente, são os personagens da nossa história que têm mais contradições. E aí a gente fala que eles têm mais dimensões. São os personagens mais dimensionais. Até porque são os personagens que a gente acompanha mais tempo. Eu estou vendo agora a série Os Sopranos, a família Soprano, uma série dos anos 2000, ela acho que começou em 99, foi até 2006, e eu não tinha visto, mas sempre foi tratada como um grande estudo de personagem, a série, que acompanha o personagem principal, Tony Soprano, que é um chefe de uma máfia de Nova Jersey, e esse cara tem 1000 contradições, esse cara tem 1000 dimensões. Ele é super corajoso em determinadas situações. Quando ele vai enfrentar outras situações, você vê que ele é um covarde, ele está morrendo de medo. Ele é um cara super generoso, ao mesmo tempo ele é um canalha egoísta. Ele é um grandíssimo pai, ele é um ótimo pai, ao mesmo tempo que você vê ele sendo um pai terrível em outras situações, que mima os filhos, que estraga os filhos. Ele é um personagem que ama a esposa dele, mas, ao mesmo tempo, trai a esposa dele o tempo todo e trata ela como um objeto o tempo todo. É um personagem superdimensional, com 1000 contradições. E isso é muito bacana quando a gente vai construir nossas histórias, de pensar nessas contradições, assim, porque a gente é assim, a gente é cheio de contradições. Os personagens não são seres humanos, assim, mas quando você pensa em seres humanos, você pensa em contradições. Nós somos incongruentes o tempo todo, e às vezes a gente mesmo não se conhece, a gente se engana, a gente acha que agir de determinada maneira em tal situação e age de maneira contrária. Então, personagens, quando têm dimensões, são muito bacanas, assim, é muito bacana de se ver. Assim. É claro que tem histórias e histórias, você pega, por exemplo, um filme como Guerra nas Estrelas, o personagem principal, o protagonista, o Luke Skywalker, ele não é um personagem de tantas dimensões, assim.
Você encontra poucas dimensões. Talvez a maior dimensão seja o conflito interno dele, que ele é um super Jedi, ele tem um poder enorme, mas ele é o tempo todo tentado pelo lado negro. E isso está representado no lado obscuro da força. E isso está representado na figura do pai dele, que era um super Jedi, era uma super figura do bem, e que foi subvertida para o lado obscuro da força. E ele sabe que ele pode ser isso. Então, talvez essa seja a maior contradição dele, a maior dimensão. Mas ele não é um personagem tão dimensional assim. Por outro lado, você pega o Tony Soprano, o Walter White, do Breaking Bad, você pega um Hamlet da vida, esses personagens são superdimensionais, tem muitas contradições dentro deles. E é muito bacana, eu acho que a gente gosta de acompanhar esses personagens, que não são o tempo todo bons e nem o tempo todo maus. Isso é muito legal. E os outros personagens, na verdade, eles estão a serviço do protagonista. Eles estão lá para realçar ou puxar o protagonista para determinado lado. Então, todos os outros personagens que não protagonistas, eles servem como catalisadores de situações, catalisadores de emoções. Eles colocam os protagonistas em situações, eles se transformam em obstáculos. Temos, pelo outro lado, o antagonista, que é o grande obstáculo que o protagonista tem que superar. E é um personagem que está lá a serviço do protagonista. Está lá a serviço de a gente gerar mais empatia na história. E é no protagonista que a gente vai ter esse objetivo. E eu gosto de tratar o objetivo de protagonista como objeto de desejo. Pode ser traduzido como se fosse um objeto, como se fosse algo que o protagonista tem que alcançar ao final da história. Esse objeto de desejo pode ser algo realmente concreto, por exemplo, um filme que eu adoro, Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Qual é o objeto de desejo do Indiana Jones? Ele quer alcançar a Arca da Aliança antes que os nazistas a alcancem. Por quê? Porque se os nazistas a alcançarem, eles vão ter um poder inominável e podem ter um poder absoluto e causar um grande mal para a humanidade. O Indiana Jones ele quer impedir que os nazistas peguem a arca e, ao mesmo tempo, ele quer ter a arca para ele, para mostrar para o mundo esse grande artefato de significado social, político e religioso. Então, o objetivo do Indiana Jones é muito claro, esse objeto de desejo, é algo tangível, a Arca da Aliança. Ao mesmo tempo, a gente tem, de vez em quando, objetos de desejo que não são tangíveis, não são concretos. Por exemplo, Walter White, né, do Breaking Bad. O objeto de desejo dele, no começo, o objeto de desejo, digamos assim, inicial dele, é o que a gente entende, é conseguir dinheiro suficiente para deixar para a família, já que ele está com câncer terminal e vai morrer. Ao longo da série, a gente entende que o objetivo dele, o objeto de desejo, na verdade, dele não é esse. O objeto de desejo dele é se sentir poderoso, se sentir respeitado, se colocar como papel de protagonista no mundo. Esse é o objetivo dele. E todo mundo que vê a série inteira entende isso. E não é um objeto de desejo concreto. Não é um tesouro no final do labirinto, não é ganhar dinheiro apenas, como a gente achava que era. Não, é algo interno dele. É algo de dentro dele, é algo dele que ele precisa trabalhar nele mesmo. O Tony Soprano é isso. Assim, eu não conseguia identificar qual era o objeto de desejo do Tony Soprano. Eu achava que ele estava meio vagando naquele universo de máfia, Nova York, Nova Jersey e tal. Mas, ao longo da série, eu fui entendendo que o grande objeto de desejo dele é entender quem ele é, entender, descobrir a sua identidade, descobrir quem ele é, descobrir se ele é um cara nobre ou se ele é um grande canalha. Esse é o objeto de desejo do Tony Soprano. É se compreender. E isso, na verdade, estava lá claro no primeiro episódio, porque no primeiro episódio ele vai ao analista. Quem vai ao analista quer se entender, quer se descobrir. Mas isso não é falado também. E aí você vai trabalhando isso. Assim, o Shrek, o objetivo dele é resgatar o pântano, ficar sozinho. Ao longo da trajetória dele, você entende que não, o objeto de desejo, na verdade, real dele, é não ficar sozinho, é entender que ele não pode ficar sozinho, entender que ele precisa de amigos, do burro, entender que ele precisa da Fiona, do amor, que ninguém pode ser feliz sozinho. E isso é muito bacana. Então, a gente falou de protagonista, falei um pouco agora de objetivo, objetos de desejo, e vou falar um pouco dos obstáculos. Assim. Obstáculos são coisas que
o protagonista vai ter que enfrentar para alcançar o objetivo dele. E esses obstáculos eles podem vir na forma de situações, de forças, ou podem vir na forma de personagens. Quando a gente fala em forças, pode ser, por exemplo, o grande antagonista de uma história é a tsunami que aconteceu lá em 2004 na Malásia. Esse é a natureza é o obstáculo, o objetivo é sobreviver. E a natureza é o obstáculo, não é um personagem, é a natureza. Ou você pode falar que, para derrotar o Império, o Luke Skywalker precisa derrotar o Darth Vader. O grande antagonista é o Darth Vader, é o Imperador. O Luke precisa derrotar essas figuras, esses antagonistas, para conseguir o objetivo dele, que é restaurar a liberdade na galáxia, derrotar o Império e restaurar a liberdade na galáxia. Uma regra bacana da gente pensar é o seguinte: quanto mais poderoso for o obstáculo, quanto mais poderoso for o antagonista, mais poderoso vai ter que ser o protagonista para superá-lo. Então, quanto mais poderoso é o antagonista, mais poderoso vai ser o seu protagonista. E isso é muito bacana. Isso é uma ferramenta muito legal para a gente pensar. Quando a gente fala de Guerra nas Estrelas, e me desculpem se eu estou falando muito do Guerra nas Estrelas, mas eu acho que pode ser um exemplo que as pessoas se relacionam fácil, conhecem, o Darth Vader ele é, talvez, o maior vilão da história do cinema, porque ele é super poderoso, ele é mais poderoso que o Luke, ele é o símbolo da maldade, inclusive fisicamente, ele não é humano, ele não tem um rosto humano, ele é metade homem, metade máquina, como o Minotauro, é metade homem, metade bicho, né? Metade touro. Ele é forte, mais poderoso, com mais recursos que o protagonista. E aí você entende que o protagonista, ele na verdade vai ter que se superar e muito para vencer esse mal. E além de tudo, esse cara ainda é o pai dele. Então, imagina o poder desse antagonista. E eu acho que o George Lucas foi muito feliz na construção dessa história, pelo menos dos 3 filmes originais, o que hoje são chamados de 4, 5, 6. A criação e o desenvolvimento da relação Luke Skywalker e seu antagonista Darth Vader é fantástica, é incrível. E é o que faz, o Darth Vader é o que faz o Guerra nas Estrelas ser tão bom, porque é um vilão assim, acima de qualquer coisa, acima de qualquer limite. E é o que faz o Luke Skywalker ser tão querido, ser tão gostado, porque ele supera. E, na verdade, ele, além de superar, ele traz de volta. Ele consegue vencer o mal dentro do Darth Vader e fazer ele ser humano novamente. Isso é muito bacana. Tem uma galera perguntando, tem jeito de ter uma história sem protagonista, outro com vários protagonistas e outro com 2 protagonistas. Então, junta tudo aí, faz um... Eu não consigo pensar agora numa história sem protagonista. Não consigo imaginar. Eu acho que você sempre vai ter um protagonista. Nem que seja Floresta Amazônica. Nem que seja Floresta Amazônica. E aí eu vou partir um pouco para o resto, porque talvez isso ajude. Assim. Você, sim, pode ter com 2 protagonistas, você pode ter com vários protagonistas. Isso não é problema nenhum. Você pega, por exemplo, Friends, que é aquela série de comédia, né? São 6 protagonistas e eles têm mais ou menos a mesma importância. Cada episódio, cada um tem uma importância diferente que o outro, mas ele a gente chama de ensemble, né? É uma misturada de protagonismos. O que a gente entende ali é que eles enfrentam os mesmos tipos de problema. Eles estão na mesma fase da vida, os seus 30 anos, eles são solteiros no início, né? Eles são solteiros, todos eles, e eles estão nessa fase de início da vida adulta, em que eles têm a independência deles, já têm o dinheiro deles, mas eles precisam se encontrar, precisam encontrar pares românticos, precisam se encontrar profissionalmente. Eles são um grupo de protagonistas. Super funciona, isso está aí em diversas histórias, diversos filmes e diversas séries. Da mesma maneira que 2, podem ser 3, podem ser 4, no caso do Friends 6. É um pouco isso, assim, não tem muita regra. Agora, sem protagonismo, eu nem consigo imaginar, assim, talvez vocês possam trazer algum exemplo aí de uma história sem protagonista. A Guida escreveu sem protagonista, talvez uma narrativa histórica. Mas a gente não sempre busca contar através do olhar de alguém, de uma perspectiva. Não sei, eu vi outro dia um filme
se chama A Revolução de Paris, se eu não me engano. É um filme que fala sobre a Revolução Francesa e ele faz um panorama assim, histórico do que foi a Revolução Francesa pelos olhos de pessoas do povo, de pessoas que estavam totalmente inseridas na Revolução, talvez fossem os agentes mais importantes da Revolução, mas eles não participam eles participam da Assembleia como ouvintes, não como políticos. E aí é um filme que não tem um protagonismo claro. Você tem uma camponesa lá, ela é uma lavadora, ela lava roupa. Eu diria que ela seria protagonista, mas ao mesmo tempo não. Eu acho que esse filme, eu diria que o protagonista é o povo. É aquele grupo de pessoas em busca de uma sociedade mais igualitária, em busca desses direitos que a gente chama hoje de direitos humanos, em busca de igualdade de oportunidades, de um fim de uma série de privilégios, mas não tem um protagonista claro, definitivamente não tem, esse filme não tem. E eu estou falando isso porque você falou de um drama histórico, um apanhado histórico. Mesmo assim, o povo seria o protagonista. Eu não sei. Sim, a Aimee falou isso, que aí, de repente, a narrativa é o próprio protagonista, né? O protagonista é um mundo que você está desenvolvendo ali, está mostrando. Então, sei lá, a história da Mesopotâmia ia ser, o protagonista seria a Mesopotâmia. Sim, mas eu vou te falar uma coisa. Eu adorei o filme como informação, mas eu não consegui embarcar tanto emocionalmente na história. E aí eu acho que entra aquela questão da empatia, assim, porque no final das contas a minha empatia quase que era para comigo mesmo ali, que aqueles caras estavam lutando por coisas que eu acreditava, mas eu não conseguia embarcar tanto na jornada dos personagens, sabe? Isso é uma coisa para se refletir, assim, você quer contar essa história em que o leitor ou o espectador não vão se engajar emocionalmente, e aí eu falo do engajar emocionalmente, gente, é uma coisa muito importante. Quando a gente se engaja emocionalmente, uma parte do nosso cérebro para de funcionar e a gente fica aberto para outras coisas, assim, para sentir as coisas e parar de racionalizar e sentir. E aí eu acho que a mensagem, o significado da história, a gente sente o significado. E isso é muito mais poderoso que algo racional, algo verbalizado, algo falado. Quantos filmes, quantos livros vocês não leram, não experimentaram, que vocês saíram da experiência, sei lá, arrepiados e sentindo que aquilo mudou a vida de vocês. Isso foi por causa da emoção. Não foi por causa da explicação, não foi por causa de qualquer outro subterfúgio racional, foi emoção. Emoção é muito importante quando a gente vai contar uma história. Isso é verdade. Agora, vamos lá. Falando um pouco sobre o objeto e sobre a transformação do personagem, a Bianca está perguntando se uma história tem dois protagonistas, um que se transforma e o outro que causa essa transformação, seriam dois protagonistas mesmo, ou só aquele que se transforma é o protagonista? Não, não necessariamente o protagonista se transforma. E algumas vezes isso faz com que a gente tenha uma narrativa trágica, porque você espera que o protagonista ele se transforme, ele aprenda, ele se redima, ele aprenda uma lição sobre a vida, e ele não aprende, ele continua na mesma falha. Isso é trágico, isso é uma tragédia, mas não quer dizer que ele não é o protagonista. No caso da gente ter dois protagonistas, um que se transforma e o outro que causa transformação, eu não vejo problema nenhum a gente ter esses dois protagonistas, não. A gente pode ter um casal, um homem, uma mulher, a gente pode ter dois caras, duas mulheres, um casal que um transforma o outro. E não necessariamente a gente faz com que o que é transformado seja menos protagonista. A estrutura de quase toda comédia romântica é isso. A gente tem dois protagonistas, a gente tem um que vai se transformar para conseguir se juntar com esse outro. E esse outro foi o que causou essa transformação. Mas não necessariamente esse aqui é mais importante que esse, entendeu? O que leva ao objeto de desejo? Bernardo está perguntando se o objeto de desejo pode ir mudando ao longo da história ou é sempre o mesmo e o protagonista que vai descobrindo esse objeto? Então, normalmente,
a gente tem dois tipos de objeto de desejo. A gente tem o objeto de desejo consciente, que é o objeto de desejo que o protagonista sabe que quer. E a gente tem o objeto de desejo inconsciente, que é o objeto de desejo que o protagonista quer, mas nem ele sabe que quer. Ou que ele precisa, mas que nem ele sabe que precisa. Então, eu acho essa pergunta assim, fantástica e, ao mesmo tempo, fundamental, de fundamental compreensão, é que é muito bom que todo protagonista tenha um objeto, pelo menos, de desejo consciente e um objeto de desejo inconsciente. Então, se a gente está falando do Walter White, a gente está falando de um cara que quer conseguir dinheiro para deixar para a família e um cara que quer se sentir poderoso, quer tomar as rédeas da vida, quer ser o protagonista da própria vida e quer ser reconhecido por isso. Tá? A gente tem dois objetos de desejo. Esse objeto de desejo aqui, conseguir dinheiro, muda durante a série. Primeiro é conseguir dinheiro. Depois é ser o melhor fabricante de metanfetamina. Depois é destruir os inimigos. Depois lá no final, resgatar a família. Só que esse daqui continua. Esse daqui continua do episódio 1 ao episódio 64. Então, normalmente, é assim que se constrói. O objeto de desejo inconsciente, no caso do Shrek, é entender que ele não pode ficar sozinho, não muda. Isso vai continuar para sempre. E o objeto de desejo consciente pode mudar ao longo da história. Normalmente é assim que se trabalha. E tem mais uma coisa que é muito bacana quando a gente fala de objetos de desejo. É muito legal quando a gente tem uma história em que o objeto de desejo inconsciente é antagônico ao objeto de desejo consciente. É o caso de Shrek. Você tem ele querendo ficar sozinho, resgatar o pântano, e você tem ele entendendo que ele não pode ficar sozinho. Essas coisas são contraditórias. Mas estão lá no personagem, fazem sentido para aquele personagem. Todo mundo entende isso naquele personagem, por mais que não se fale disso. E é por isso que é uma história muito potente. Porque é uma jornada de descobrimento, é uma jornada de compreensão. E é muito bacana quando isso acontece no personagem. Boa noite, Thiago. Tudo bem? Meu nome é Clara, eu sou aluna aqui do Nesp. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é importante para todo escritor. Como evitar os plot holes? Vamos lá. O que é um plot hole? Né? Plot hole, basicamente, é um buraco, é um espaço que existe na cadeia de eventos, na cadeia de causa e consequência. Todo enredo ele é construído por situações, por uma cadeia de eventos. Essa cadeia de eventos, necessariamente, é muito bacana que ela tenha relação de causa e consequência. Uma coisa que o protagonista faz aqui vai ter uma consequência que vai gerar outra situação, outro evento. Aí o protagonista vai agir aqui também. E isso vai causar uma outra coisa que o protagonista vai ter que agir também. Isso aqui é o que a gente chama de relação causa e efeito, uma cadeia de causa e efeito. O plot hole é quando isso se quebra, é quando a gente não tem essa relação. É quando algo acontece na história que não segue a regra do causa e efeito. E fica um buraco para quem está lendo, para quem está vendo o filme, para quem está vendo a série. A gente fica se perguntando, cara, mas o que é isso? O que aconteceu? Eu não entendi. Esse cara não estava fazendo isso, por que aconteceu isso? Ou, por exemplo, quando aparece algo do nada e sai do nada. Isso não faz sentido, não contribui para a história, é uma coisa que aparece... Por exemplo, Sopranos. Sopranos tem um episódio que é basicamente o seguinte. Tem dois caras da máfia que têm que matar um cara russo. É um episódio inteiro sobre isso. Eles brigam com o cara, acham que o cara morreu. Eles colocam o cara na mala do carro, o corpo do cara na mala do carro, para desovar o corpo. Eles vão para o... Está nevando, no inverno. Eles vão para o meio de uma geleira e aí vão... Quando eles abrem a mala do carro, não tem, né? No meio de uma floresta, o cara está vivo. E aí o cara bate neles e consegue sair correndo. Eles vão atrás do cara, acertam um tiro no cara, só que o cara some, nunca mais aparece. E aí, quando eles voltam para o carro não está mais lá. Não me entendam mal, mas eu vi já 20 episódios depois desse, não sei o que aconteceu com o cara,
Se o cara viveu, se morreu, quem foi que levou o carro? Quebrou a cadeia de causa e consequência ali. Para mim, isso é uma falha. Eu, particularmente, acho que é proposital. O autor do Sopranos, ele é um cara, assim, completamente acima de qualquer... O cara é um gênio. Então, ele fez isso para deixar a pulga na nossa orelha, assim, atrás da nossa orelha. Para a gente ficar, cara, o que é isso, sabe? Numa narrativa clássica, isso é um plot hole, isso cara, o que aconteceu? Não tem explicação. Por que esse cara não aparece mais? O que esse cara fez? Esse cara vai matar ele? Porque o cara ficando vivo seria uma grande ameaça a esses dois. Porque ele é envolvido com uma outra máfia. Só que não, some, nunca mais se fala nisso. Mas o plot hole é isso, é uma quebra na cadeia de causa e consequência. E como eu falei no exemplo do Sopranos, eu acabei de me dizer que é um exemplo de plot hole, mas que eu acho que é proposital. Eu acho que foi proposital. A cadeia dramatúrgica, que é quem quer o quê, vai enfrentar o quê para conseguir aquilo que quer, isso vai gerar conflito, que vai gerar emoção. Essa é a cadeia dramatúrgica, né? Essa cadeia dramatúrgica, ela levanta uma questão que é a questão central de todo o enredo, de toda a história, que é a pergunta dramática. A pergunta dramática é o seguinte: será que o protagonista vai alcançar o seu objetivo? Isso é uma pergunta que a gente se faz inconscientemente quando a gente lê os livros, quando a gente lê os contos, quando a gente vê um filme, quando a gente vê uma série. E é uma pergunta fundamental. E é a pergunta fundamental para a gente, como autor, ter consciência dessa pergunta. A gente tem que ter consciência, porque a gente sabendo qual é essa pergunta dramática muito claramente, a gente vai poder escolher que informações a gente vai revelar, em que momento e como. Porque você pode estragar a sua história inteira respondendo muito cedo essa pergunta dramática. E se você responder muito cedo essa pergunta dramática, você quebra esse pacto tácito, esse pacto não dito com o espectador, que é essa jornada que ele vai enfrentar no consumo da nossa história. Se a gente responde muito cedo, ou se responde de uma maneira leviana, a gente está quebrando esse pacto. E é muito bacana que o consumidor da história não consiga responder essa pergunta até o momento final, até o clímax, até o momento do tudo ou nada, até o momento em que o protagonista vai enfrentar o seu maior obstáculo. E aí a gente vai ter histórias onde o protagonista alcança, ele consegue o seu objetivo, e a gente vai ter histórias onde ele não alcança, ele não consegue o objetivo. E as duas histórias são jornadas emocionais super importantes e válidas, cada uma com seu sentido e significado. Eu falei um pouco lá no começo da verdade, a vida é isso é a vida, é isso que eu acredito que seja a vida. Quando a gente cria uma história, a gente tem uma responsabilidade enorme, porque, naturalmente, essa história ela tem a possibilidade, a capacidade de causar transformação. Ela tem um significado, ela vai ter um significado. Então, sejam responsáveis com esse significado. Sejam responsáveis com aquilo que vocês estão levando para o mundo. Sejam fiéis à verdade de vocês. Não contem histórias porque vocês acham que esse tipo de história faz sucesso, ou porque você acha que tem um público para essa história. Não é por isso que vocês têm que contar histórias. Vocês têm que contar histórias para falar a verdade de vocês. E eu acho que vocês vão encontrar a potência das histórias que vocês querem contar nessa verdade, dessa verdade interior de vocês. Nesse significado que vocês dão para a vida de vocês. Eu sei que pode parecer piegas e tal, mas é muito importante vocês pensarem nisso. Se a sua verdade é certo matar bandido, se você acredita nisso, conte a sua verdade. Eu não acredito nessa verdade. Mas se você acredita nessa verdade, jogue para o mundo essa verdade. Você muito provavelmente vai receber muitas críticas a essa sua verdade, mas pelo menos você está falando a verdade. Agora, se lá no fundo você não acredita nessa verdade e você conta essa história porque agora existe um movimento muito forte de pessoas que acreditam ou falam ou têm um discurso de que matar bandido é bom, não leve isso para o mundo. Tem aqueles filmes, né, Desejo de Matar, eram os filmes do Charles Bronson. Eu não gostaria de ter contado aquelas histórias. Eu discordo completamente daquela visão de mundo. E eu acho particularmente nocivo
que se conte essas histórias. Mas eu nunca falaria para o autor, se é verdade para aquele cara, que ele conte aquilo. Mas, resumindo isso, assim, é importante que vocês se perguntem, isso é uma verdade para mim? Eu acho que a vida é assim mesmo? Eu acho que pessoas reagiriam como o meu protagonista? Eu vejo pessoas fazendo o que o meu protagonista faz? Façam essas perguntas a vocês mesmos. E perguntem qual o significado da minha história, que mensagem eu estou levando para o mundo. Eu acredito muito em mensagem, eu acredito que histórias têm mensagens. E eu acho que nós, como autores, temos que pensar nessas mensagens. Não adianta a gente, primeiro, querer agradar a outros, e, segundo, não sermos sinceros às nossas próprias crenças, assim. Então, verdade, significado e responsabilidade com isso. Eu acho que isso é muito importante. E a Guida estava perguntando se, para começar a escrever uma história, um bom ponto de partida seria colocar no papel esse esquema de protagonista, objetivo e obstáculos. Com certeza, eu acho que é um ótimo ponto de partida, assim. Não que você tenha que ser fiel até o final digamos assim, da sua jornada de escritor, seguir o que você escreveu lá no começo até o fim, porque eu acho que escrever também é um trabalho de autodescoberta, e isso pode mudar, mas eu acho que são pedras fundamentais, sim, você entender quem é o protagonista, o que ele quer e o que ele vai enfrentar para conseguir o que ele quer. Eu particularmente, quando eu crio as histórias, as minhas histórias, ou crio colaborativamente, eu tenho feito muito isso, criar com outras pessoas, uma das coisas que a gente alinha lá no começo é isso. Quem são os personagens principais, o que eles querem e nem eles sabem que eles querem, e o que eles vão enfrentar para conseguir o que eles querem. Isso é lá no começo, é lá no início, e isso, mal ou bem, funciona como um ponteiro de uma bússola. Eu acho que dá uma direção assim fantástica. Eu acho que todo o resto vai vir a serviço dessa pergunta, assim, dessa cadeia dramatúrgica, dessa pergunta dramática, dessas questões. Eu acho um ótimo ponto de partida. O que é Deus ex machina, né? Lembra que eu falei da cadeia de causa e efeito, causa e consequência? Se o protagonista faz uma coisa, isso ocasiona algo no mundo, no universo dele, e aí ele vai ter que agir no próximo evento, e aí isso vai causar uma reação, isso vai gerar um efeito, e ele vai ter que agir. Isso é a cadeia de causa e efeito. Quando a gente chega lá no final da história, normalmente a gente fala que a solução para as questões do protagonista, se ele vai conseguir alcançar o objetivo dele ou não, tem que partir do próprio protagonista. Tá? Então, se a gente está falando do Luke Skywalker vencendo o Darth Vader, a gente espera que o Luke Skywalker vença o Darth Vader lutando, vença ele moralmente através do diálogo que eles têm. A gente não espera que apareça uma nave e atire e mate Darth Vader na cena final. Isso é um Deus ex machina. É quando a solução para a nossa pergunta dramática, para a grande questão do protagonista, é resolvida por um outro personagem ou por uma outra situação que não o protagonista. É quando o acaso vem e salva o dia. É quando... E aí eu vou criticar Game of Thrones. É quando a Arya vai e mata o Senhor da Noite, o Rei da Noite. Enquanto criou-se uma expectativa durante a narrativa inteira que o protagonista é o Jon Snow e que esse cara foi talhado, ele viveu a vida inteira falando desses caras, dos White Walkers, dos caminhantes brancos. Quando não é ele que resolve a situação, é frustrante, assim. Por que é Deus ex machina, né? Por que existe essa expressão? Diz a lenda que no teatro grego, em algumas peças, eles acreditavam nos deuses, né? Então, volta e meia, existia uma situação em que o protagonista chegava numa situação limite, no clímax da história, só que ele não tinha como resolver a situação, ele não tinha como vencer o inimigo, não tinha como vencer o desastre natural, e aí descia, lá do alto, um dos deuses
e ele vinha através de cordas e roldanas. Então, é isso, por isso que é Deus ex machina, Deus na máquina. Ele descia e resolvia a situação para o protagonista. Do nada. Isso é muito frustrante. Então, a gente fala o seguinte, o acaso não pode resolver as complicações para o protagonista. No entanto, o oposto é verdadeiro. O oposto pode ser feito. O acaso, ele pode atrapalhar a vida do protagonista. Se você coloca o acaso atrapalhando o protagonista, não tem problema nenhum. Mas quando o acaso resolve a vida do protagonista, aí a gente chama de Deus ex machina. Aí é quase falar, pô, tá roubando, porque a gente quer que o nosso protagonista se supere e resolva a situação. E resolva o grande dilema, a maior dificuldade da vida dele. Não que um Deus, que um outro personagem, que o acaso resolva. Isso é Deus ex machina. Tá, então o Bernardo está perguntando se Guerra dos Mundos é assim, então? Guerra dos Mundos é assim. Eu estou falando do filme do Tom Cruise, né? Do Spielberg, né? Eu acredito que sim. Eu não vi o filme antigo, mas é assim, o protagonista ele não resolve a situação, né? Quem resolve, na verdade, é o vírus da gripe. Por mais que tivesse plantado lá no início, e foi plantado isso do vírus, tem uma cena toda que uma farpa entra no dedo da filha, e aí o pai quer tirar a farpa, e aí a filha fala, não, o nosso corpo mesmo tira, ele consegue expulsar a farpa. Isso é uma cena, digamos, índice, que isso vai se refletir na história depois. Mas, sim, é muito frustrante, né? É muito frustrante que o protagonista... Nem é ele que dá a solução. Outro filme que é Deus ex machina, também é do Spielberg, é o Jurassic Park, o primeiro. Por quê? No clímax do filme, a gente tem 2 ou 3 Velociraptors, aqueles dinossauros rápidos e ultraviolentos, né? Carnívoros, perseguindo os nossos protagonistas, os 2 adultos e as 2 crianças. Eles estão cercados, e aí, do nada, vem o Tiranossauro Rex e come o Velociraptor. Isso é um grande Deus ex machina. O protagonista não fez absolutamente nada para o Tiranossauro Rex estar lá. Isso podia ser muito facilmente resolvido. Por exemplo, se ele escuta o Tiranossauro Rex e ele abre a porta e o Tiranossauro Rex entra, pronto, foi ele que resolveu a situação. Não foi o Tiranossauro Rex que apareceu do nada, entendeu? Eu acho que, não sei, é muito estranho aquilo, assim. E é frustrante. O filme é muito bacana, eu acho que é um filme, assim, que eu acho que... Eu sou um cara mais velho, né? Eu vi o filme, eu já era adolescente, eu não me envolvi muito emocionalmente com o filme, mas eu sei de pessoas que eram crianças quando esse filme foi lançado e amam o filme, porque realmente é um espetáculo incrível. Mas esse final me deixa muito a desejar, porque é Deus ex machina. Uhum. Então a Bianca está perguntando se Deus ex machina é uma solução de enredo fraca. É uma solução de enredo fraca. Certamente é uma solução de enredo fraca. Agora, eu imagino que você consiga pensar em filmes bacanas e filmes legais em que existe o Deus ex machina, e que às vezes pode ser até proposital. Tem um filme que eu adoro, é um filme... Os irmãos Coen, eles trabalham muito com acaso, né? Mas eu acho que isso faz parte da narrativa, da construção de todas as narrativas que eles fazem, assim. E aí eu acho que quando eles colocam Deus ex machina nos filmes, eles estão dando um tapa na cara da gente e falando, você acha que a vida é cinema? Não. A vida, o acaso, pode ferrar com você. E pode. Ninguém está falando que não pode. E eu acho que no caso dos irmãos Coen, eles fazem isso muito conscientemente. Eles fazem isso com um propósito. Às vezes me frustra. Por exemplo, naquele filme No Country for Old Men, Onde os Fracos Não Têm Vez. O nosso protagonista, cara, ele morre fora de tela, assim, é um negócio horroroso, a gente nem vê ele morrendo. Para mim é uma puxada de tapete, assim, horrorosa. Mas o filme não deixa de ser poderoso, o filme está te apresentando essa tese. Você acha que os mocinhos sempre vencem? Não. Às vezes eles morrem e morrem sem nem que nem você veja, entendeu? Eu acho que é muito consciente ali. A Aimee está falando que quem faz isso muito bem, pelo menos para ela, é o próprio Tarantino. Eu também pensei no Tarantino na hora que você estava falando. E a Guida está citando Corra, Lola, Corra como o acaso podendo ser a estrela da parada, né? Pois é, mas no Corra, Lola, Corra é o acaso e é ela, né? Porque o que ela faz numa linha temporal tem consequência na outra. E ela aprende. Então, eu acho que é isso, cara. Se você for perguntar para mim,
a vida poderia ser explicada como uma grande sucessão de acasos, e a gente acha que a gente tem algum poder através das nossas decisões, e, na verdade, não tem. Mas, por outro lado, é tão bom entender a vida como você tendo alguma influência, né, no rumo que as coisas vão tomar para o seu lado, assim. E eu acho que a gente gosta dessa ideia, assim, de que a gente tem esse poder, né, essa possibilidade de mexer um pauzinho aqui e isso ter consequência que vai melhorar a nossa vida, a vida dos outros. Eu acho que a gente entende muito a vida assim. Isso pode não ser verdade, mas eu acho que é a nossa maneira de compreender o mundo, sabe? E eu acho que a gente se dá, né, muita importância, assim. Mas eu acho que é isso, assim. Eu acho que é por isso que as histórias, elas são inerentemente humanas, assim. Não existe humano sem história, não existe história sem humano. Eu acho que é o jeito que a gente organiza a nossa compreensão do mundo, da vida, sabe? E eu acho que é por isso que é importante. E é por isso que aquilo que eu falei um pouquinho agora, assim, é importante a gente pensar em significado, pensar em mensagem, pensar em responsabilidade, pensar em verdade, eu acho. Qual é a nossa verdade? É isso. A história põe algum sentido para a gente, dá algum sentido. A Bianca está perguntando se Deus Ex Machina não é só uma solução do acaso ou pode ser também um problema do acaso? Então, quando resolve as coisas, que é Deus Ex Machina. Quando o acaso resolve a situação, é Deus Ex Machina. Quando ele atrapalha, não. Ele é o acaso atrapalhando a vida do protagonista. E a gente tem milhões de exemplos disso. A gente tem um cara que vai sair, começa a chover, e isso faz com que ele fique preso e não encontre a mulher que ele ia encontrar, e aí por isso a mulher morre. O acaso, a chuva, ninguém controla isso, que atrapalhou a vida dele. Por outro lado, se a chuva resolve o problema dele, não funciona. Se ele está no embate com o maior inimigo dele, de repente começa a chover e o antagonista dele escorrega e bate com a cabeça no chão e morre, não funciona muito. Tem um filme que eu estou falando da chuva, né, mas tem esse filme no Netflix, O Rei, que fala sobre o Henrique IV, eu acho. Que a chuva é um personagem importante, mas a chuva é usada como estratégia de guerra pelo rei. Ele sente o cheiro da chuva antes da chuva vir, porque ele conhece. E aí ele sabe que aquele terreno vai ficar inundado e enlamaçado. E ele sabe que ele não pode ir com cavaleiro em cima de cavalo, nem com armadura pesada. Então ele vai com armas leves. Só que o outro exército vai tudo com armadura pesada, não usa a chuva. E aí é um banho, porque o cara que usou a estratégia certa por causa da chuva, você entende? Existe o acaso, mas o acaso ele é manipulado pelo protagonista. O acaso podia ter atrapalhado ele, mas ele usou aquilo a favor dele e resolveu a situação. Foi o protagonista que resolveu. Estão dando vários exemplos. O David Fincher aborda a interferência do acaso muito bem no curioso caso de Benjamin Button, quando a bailarina sofre um acidente. O Diego falando que um dos melhores filmes que vi, que trabalha bem a trama e nada que aparece em cena é desperdiçado, é o filme Entre Facas e Segredos. Eu não vi. Eu também ver. não. Dizem que é muito bom, né? O Gabriel tá falando que Deus Ex Machina seria o Gandalf chegando no final do segundo filme do Senhor dos Anéis com os Cavaleiros de Rohan quando tudo estava perdido. Isso a gente tem não só lá, tem no Game of Thrones também, né? Na Batalha dos Bastardos. Inclusive é uma citação Exato. direta, né? E não é. Não é porque a gente, como espectador, sabia que o Gandalf estava a caminho com os 300 cavaleiros, né? A gente sabia disso, não é uma coisa que vem do nada. A gente sabia que aquele personagem que é importante para a história, é importante para a gente e é importante para os protagonistas, ele estava na sua própria jornada para conseguir esses aliados para chegar na hora. Agora, é claro que é um cheap trick, né? É um truque barato fazer com que estamos perdendo, aí no último momento vêm os grandes cavaleiros brancos e salvam na hora. Assim. Eu não diria que era Deus Ex Machina, mas é um truque, né? É um truque narrativo. Assim. Eu vou te dizer que no episódio A Batalha dos Bastardos, do Game of Thrones, eu tive um pouco esse sentimento, mas, ao mesmo tempo, existem coisas que acontecem depois. O Ramsay, ele se tranca dentro do castelo, e o Jon Snow ele tem que entrar no castelo e eles têm um duelo
cara a cara. E o Jon Snow, pela sua capacidade, pela sua inteligência, vence. Então, nesse caso, eu não diria de jeito nenhum que é um Deus Ex Machina. Eu diria que é um truque barato e conhecido e, quem sabe, até um clichê, né? Porque a gente já viu muito isso. Assim. Eu já tinha falado lá no começo, né? Essa é uma iniciativa do Nesp, que eu sou uma das diretoras, Leandro Miller é outro, e a gente organiza cursos, eventos, publicações na área de mercado editorial, de mercado de conteúdo, e o Thiago é professor da gente de escrita criativa e vai ser professor da gente no curso de roteiro audiovisual que ele mesmo está fazendo. Não, foi ótimo, assim, foi incrível. Eu queria agradecer também pela oportunidade, agradecer a todos vocês que acompanharam. Para mim é um enorme prazer, assim, sempre que me convidarem, eu estarei aqui. Que bom, obrigada, Thiago, obrigada, pessoal, pela atenção, e vamos terminando por aqui, tá ok? Últimas palavras? É isso, obrigado. Vamos, e isso, consumam e pensem as histórias. Sim, sem dúvida. Valeu, galera, beijão, tchau, tchau, obrigado, Thiago.